Olá, pessoal, tudo bem? Olha, essa semana nós vamos fazer um bolo. Nossa, como eu fiquei feliz em fazer esse bolo, porque é o bolo em comemoração aos 9 anos do programa Roteiro Gastronômico na TV Petrópolis. Sim, é um bolo grande, é um bolo com chantilly, é um bolo decorado, muitas técnicas, então você não perde nada ficando com a gente aqui ligadinho na nossa programação. Então, vou começar ensinando primeiro a fazer a massa e em seguida a gente vai partir para a nossa decoração. Então vamos lá! A nossa receita da massa de hoje é uma massa chiffon, uma massa super versátil. Eu começo com 2 xícaras de açúcar, açúcar refinado mesmo, tá? Se tiver aqueles gruminhos no seu açúcar, é bom que você passe na peneira. E também vou acrescentar 6 ovos inteiros. Coloco tudo junto na batedeira e aí eu vou ligar em velocidade alta até que ela venha triplicar de volume. Fique muito atento porque realmente ela precisa ficar uma massa esponjosa, uma massa bem macia, bem fofinha. Então você precisa se atentar a todas as técnicas e detalhes que nós estamos passando aqui. Esse é exatamente o ponto que eu preciso, 3 vezes o volume inicial. Olha como ficou bem clarinho e só para lembrar, só ovo e açúcar que eu tenho aqui nessa receita por enquanto, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu já deixei separado ali uma xícara de leite e uma xícara de óleo. Volto novamente para bater aqui na batedeira, na velocidade baixa e vou acrescentar o óleo. Pode ir acrescentando aos poucos, né, para que você não cause nenhum acidente aí na sua cozinha. E a partir daí eu também já vou colocar o leite, para que ele venha homogeneizar bem na minha receita. A partir, gente, desse momento você não precisa deixar bater muito. No máximo aí, uns 2 minutinhos já é o suficiente, tá bom? Feito isso, desligo a batedeira e agora eu vou misturar a farinha. Eu nunca bato a farinha. Por quê? Porque se você bater a farinha, você acaba trabalhando o glúten da farinha. E essa não é a nossa intenção. Ninguém quer trabalhar o glúten da farinha aqui, né? Porque nós queremos um bolo macio, um bolo fofinho. Então, mistura sempre a sua farinha fora da batedeira. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, tá perdendo tempo, hein? Pelo menos 3 vezes por semana a gente coloca vídeo novo para você aqui. E aí, gente, com o auxílio de um fouet, eu vou misturando, homogeneizando ali a minha farinha com muito cuidado para não perder essa aeração que eu consegui no batimento do ovo com açúcar. Colocado toda a farinha, eu vou precisar de uma colher de sopa de fermento. Dificilmente você não vai ter uma colher, né? Mas caso você queira, você também pode usar uma tampinha. Aquela tampinha, se o seu fermento é o menor, né? Daquele potinho que a gente compra no supermercado, então você vai ver que aquela tampinha é exatamente uma colher de sopa. Massa batida, forno já aquecendo. E eu vou dividir em 2 formas de 20 centímetros de diâmetro cada uma. Essa forma é um pouco mais baixa, é verdade, mas ela facilita muito na hora de assar a minha massa. Então, raspa direitinho, não deixa nada, né, gente? Porque desperdício nem pensar, hein? Divide nas 2 formas e vai ser essa massa, sucesso. Ela costuma ficar no forno em média 30, 40 minutos, depende muito do forno, tá bom, gente? Agora a técnica de dividir as formas é importantíssimo para que você tenha um bom resultado, principalmente se você decidir trabalhar com bolos muito altos. Então, forma muito alta sempre é um pouco mais difícil para você assar o seu bolo. Então, sempre tem aí a possibilidade de você dividir em formas, porque aí fica mais fácil para você trabalhar. Minhas 2 massas já estão assadas e agora eu vou fazer um corte em cada uma delas. Eu sempre corto com a bailarina porque a bailarina ela me dá uma possibilidade de fazer um corte mais certeiro. Para molhar, gente, cuidado com excesso de calda, tá? Não coloca muita calda,
porque é certo de que a maioria das pessoas vão te pedir um bolo bem molhadinho, mas se você coloca em excesso, acaba ficando meio que desagradável, sabe? Fica mais parecendo um pudim do que um bolo. Então a intenção é que realmente você tenha um bolo molhado, claro, sim, mas não em excesso. Vale a pena a dica de você utilizar uma concha, porque com a concha você já vai ser extremamente certeiro, né? Se usou uma concha, permanece com uma. Se usou duas, permanece com duas. E aí o seu cliente sempre vai ter o bolo da mesma forma. Vamos usar um recheio de coco aqui na parte de baixo. No meio vamos usar um cajuzinho, fechando aí com o recheio de coco. Para fazer a cobertura, chantilly já batido no ponto ideal. Inclusive, já ensinei aqui no canal como é que você tem o chantilly no ponto ideal, tá bom, gente? Eu costumo usar manga de confeitar. Manga de confeitar ajuda na hora de você espalhar o chantilly. Tem gente que faz uma pré-camada, eu costumo até fazer quando estou em centro culinário, mas nesse caso aí nós fizemos do método direto porque é muito mais rápido. E aí você não pode ter medo de colocar chantilly, tá bom? Preenchido a parte de cima já lisinho, eu vou vir com uma espátula reta e vou alisando também a lateral do meu bolo. Se você não tem uma bailarina, vale muito a pena você investir numa bailarina, porque ajuda muito no seu trabalho. Para acertar em cima, sempre de fora para dentro. Espátula limpa, alisa bolo. Espátula suja, não alisa bolo. Agora eu vou usar uma outra espátula de textura e é uma espátula com desenho um pouco mais cavado, por isso você não pode colocar pouco chantilly nessa decoração. E aí vamos agora com o amarelo ainda na manga de confeitar, e nesses espaços que a espátula deixou eu vou preencher. Você não tem noção de como fica bonita essa decoração. Tenho certeza que assim que terminar esse vídeo, você vai correr atrás aí para conseguir comprar uma espátula parecida, porque esse modelo de bolo é super diferenciado, tá super em alta e vale muito a pena você investir nesse tipo de decoração. Novamente com a espátula lisa eu vou passar, mas dessa vez eu passo tirando um pouco mais do chantilly, porque eu quero exatamente mostrar esse desenho entre o amarelo e o branco, entre o amarelo e o branco. Eu gostei inclusive muito desse desenho, achei que tem tudo a ver com o nosso tema. E o tema é girassol, né, gente? Então fica muito lindo com esse tipo de decoração. E aí com a manga de confeitar nós vamos fazer o efeito cachepô na parte de baixo. Agora com o auxílio de uma colher, hein? Olha só, com uma colher, rodando a bailarina de fora para dentro, a gente vai fazer essa decoração linda aí que você está vendo. Pode ser uma colher, pode ser um garfo, pode ser uma espátula, pode ser o que você tiver, inclusive um pincel. Por falar em pincel, álcool de cereal com o pozinho dourado, nós vamos fazendo o acabamento ali na lateral do nosso bolo e nas esquinas imperfeitas. Chegou a hora de colocar ali a nossa arte. Nada mais é do que pegar o pincel e vir fazendo movimentos para que você consiga respingar esse corante dourado. Fica linda essa decoração, super abstrata, super em alta, super na moda, inclusive. Bolo praticamente pronto, chegou a hora de colocar os nossos girassóis. Cuidado com o excesso, tá, gente? Girassol é grande, então o bolo também é grande, mas se você colocar muito girassol, a gente não consegue ver toda a decoração do nosso bolo, né? Então você não consegue ver as camadas. Então eu optei em colocar somente 2 girassóis, mas fique à vontade, tá bom? Se você gostou desse vídeo, toda semana estamos por aqui, sempre trazendo conteúdo novo para você, tá bom? Então se você ainda não segue o nosso canal, não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E se você ainda não conhece o programa Roteiro Gastronômico da TV Petrópolis, Canal 10, então começa a conhecer, porque toda quarta-feira, a partir das 17h30, começa esse programa maravilhoso com o chefe Paulo Oliva. Chefe, olha, muito obrigado, tá bom? Obrigado por mais essa oportunidade, que Deus abençoe e que venham muitos e muitos e muitos e muitos anos aí de programa
porque realmente a nossa profissão precisa muito de representantes aí que venham trazer, que venham enaltecer, que venham mostrar o nosso trabalho, tá certo? Forte abraço, gratidão e até a próxima semana.